Então, antes de começar o corte, lembrar vocês que a GoCase é a nossa patrocinadora do nosso canal aqui. Vocês têm todos esses produtos à sua disposição. Utilize o cupom FUTEBOLAÇO, que além de ganhar um descontinho no seu carrinho, quem comprar as capinhas, comprando duas, vocês levam 4. Lembrando que na GoCase vocês têm uma linha exclusiva dos principais grandes clubes brasileiros. Você pode usar o nosso cupom que tá passando na tela junto do QR Code ou clicar na descrição do vídeo aqui para ir na GoCase. Mas não esqueça de usar o nosso cupom. Agora, vamos pro corte. Jorge William, Diguinho, você acha que esse Vasco atual tem condições de ser campeão da Copa do Brasil? Cara, dá. O Vasco é favorito? Não, nem de longe. Não somos favoritos e não vejo isso como ruim, não, tá? Muitas das vezes é até bom você ser o azarão, porque a pressão não tá em você, né? A pressão fica pro outro lado. E se você souber tirar proveito disso, isso pode ser até um trunfo. Óbvio que, se a gente tá falando de um jogo que o Vasco não é favorito, é porque eu acredito que o adversário do outro lado é superior. Se eu acho que o adversário do outro lado é superior, em tese, ele tem mais condições de nos eliminar do que da gente eliminá-lo, beleza? Porém, eu tenho visto o Vasco competindo. O Vasco ganha, empata e perde, mas ele compete. Aquele Vasco que toma 4-0 do Criciúma, que toma de 6 do Flamengo, que toma 2-0 do Palmeiras, mentiroso, eu sempre bato na tecla disso, aquilo foi um jogo por uma goleada, e graças a Deus não aconteceu. Aquele Vasco ficou para trás. O Vasco hoje ele vende caro os seus empates e as suas derrotas e também ganha de forma suada as vitórias, né? O Vasco não tem encontrado facilidade nem nas vitórias, mas dá para competir, cara. Hoje, por exemplo, o Vasco e o Atlético Paranaense disputam a mesma faixa de tabela. Inclusive, nesse momento, a gente não sabe como é que vai acabar o campeonato, o Vasco está até à frente do Atlético Paranaense. Se confirmar aí o Atlético eliminando o São Paulo, hoje o Atlético está uma posição abaixo do Vasco. O Atlético tem mais time, tem mais elenco, tem um trabalho mais longevo que o do Vasco? Acho. Vasco é Atlético, o Atlético é favorito? Acho. Dá pro Vasco eliminar o Atlético? Dá. Perfeitamente. Até porque, vamos lembrar que a gente eliminou o hoje vice-líder do campeonato, que era líder até a rodada passada. Se a gente eliminou o Fortaleza, a gente pode eliminar qualquer time. O próprio Botafogo, que hoje é o líder do campeonato, nós fizemos 2 jogos com o Botafogo esse ano, ganhamos um e empatamos outro. O primeiro, inclusive, ganhamos por 4-2 e chegou a estar 4-1, tomamos um golaço de bicicleta do Carlos Eduardo no estadual. Então, dá para competir. Dá para competir. O próprio Flamengo aí, que tem um super elenco, tá com azar danado, tá tendo um jogador lesionado atrás do outro. Na teoria, o time mais forte daquela chave de lá é o Flamengo. Numas eliminatórias normais, o Flamengo chega à final do outro lado. Esse Flamengo desfalcado e perdendo um pouco de confiança, depois, de suar para eliminar, né, o Bolívar pela Libertadores, tomar essa goleada do Botafogo, né, e tá um pouquinho claudicando, o Flamengo é favorito contra o Vasco na final? Acho. Dá para ganhar? Dá. Então a gente tá falando aqui de, no máximo, mais 5 jogos. O jogo de volta na Arena da Baixada ou Liga Arena contra o Atlético Paranaense, 2 jogos contra São Paulo ou Atlético Mineiro e uma possível final com ou Flamengo, ou Bahia, ou Corinthians, ou Juventude. O Vasco é favorito? Não. Dá para ganhar? Dá. Eu só acho que a gente não pode colocar um peso e cobrar que esse time seja campeão da Copa do Brasil. E caso seja eliminado, absurdo, foi eliminado de forma alguma. Acho até que o Vasco está entregando acima das expectativas. Eu acho que nenhum de nós aqui, quando o Paiva assumiu, o Vasco na bica, na zona de rebaixamento, com esse time aí agora a gente vai arrancar, vai chegar às quartas de final, semifinal de Copa do Brasil, vão brigar por uma pré-vaga de Libertadores até o final do campeonato. Ninguém imaginava isso. Então acho que a gente tem que controlar um pouquinho a ansiedade, que todo mundo quer ganhar, quer conquistar alguma coisa maneira. Eu desejo demais. Inclusive, eu tenho... Tudo no Vasco, pra mim, é dobrado. Porque tem um torcedor e tem um trabalho. Como eu trabalho com o Vasco, né, entre aspas, comunicando o Vasco, se o Vasco tá bem, eu tô bem 2 vezes. Tô bem como torcedor e tô feliz porque o meu trabalho prospera. O torcedor tá empolgado, ele consome mais conteúdo, ele quer assistir mais os vídeos, ele quer acompanhar mais o clube. Normalmente, né, as notícias também melhoram, começam a pintar coisas legais. Eu tô feliz 2 vezes. Da mesma forma que quando o Vasco tá mal,
eu costumo estar pior do que você em casa, porque tem dois problemas. Eu, como torcedor, tô chateado e o meu trabalho cai. A audiência cai, às vezes os patrocinadores, pô, não tá tão legal, de repente o patrocinador acaba saindo. Então eu sempre tenho uma relação dobrada com o Vasco, né? Porque tem o pessoal e o profissional que caminham ali. Então é ótimo imaginar. Por exemplo, eu não cobri ainda o Vasco jogando uma Libertadores. A última Libertadores que o Vasco jogou foi em 2018, eu ainda não tinha o canal. Criei o canal em 2019. Eu cobri, bem no comecinho do canal ali, a Sul-Americana, né? Que o Vasco é eliminado por Defensa e Justiça. Naquele dia que o Lucão faz aquela cagada lá, a gente toma um gol e o Ribamar perde 150 milhões de gols em São Januário. Foi a única competição internacional em 5 anos de canal que eu cobri. Foi uma oitavas de final, eu acho, que o máximo que a gente chegou ali contra o Defensa e Justiça. Então eu tô torcendo pra isso acontecer. Mas a gente não pode colocar um peso de o Vasco começa a ratear agora e acaba em 12º. Pô, absurdo. Acabou em 12º. Não, cara. Tá ótimo. A expectativa inicial era lutar pra cair até a última rodada ou cair. Então, acho que a galera tem que dosar um pouquinho isso aí, para daqui a pouco não começar a botar um peso onde não precisa. Eu sei que vai rolar aquele papo também de se tivesse contratado um zagueiro, se tivesse contratado não sei quem, dava para ter chegado mais longe. A gente sabe que o torcedor é assim. Se o Vasco vai, classifica para Libertadores e ganha a Copa do Brasil com esse elenco, ninguém vai falar, pô, hein, mas na janela não contratou o zagueiro, hein? O nego vai jogar o Paiva para cima, vai falar que o Pedrinho é o melhor presente da história do Vasco, e é isso, é confete. Então, é um pouco por aí, é assim que eu vejo. Então dá sim, dá para ganhar a Copa do Brasil, mas entendendo que a gente não é favorito. Fala, galera aí, chegou até o final do corte, curtiu? Então dá essa moral, se inscreva pra gente aí, ative o sininho das notificações. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar todos os dias. Então se você quiser conhecer um pouco mais do nosso conteúdo, dá essa moral e se inscreva no nosso canal. E até o próximo corte.